Vamos corrigir o terceiro bloco de exercícios da apostila de tabela periódica. São os exercícios sobre propriedades periódicas. São os exercícios 9, 11, 13, 14, 15, 23, 24, 25, 26, 27 e 28 da apostila. O 9. Os íons O2-, F-, Na+, Mg2+, e Al3+, possuem todos os mesmos números de elétrons, o que possui o maior raio iônico. Então, todo exercício de propriedade periódica, a primeira coisa que a gente faz é sempre olhar o número do período dos elementos químicos, tá? Mas nesse exercício, como ele já falou que todos possuem o mesmo número de elétrons, quer dizer que todos vão possuir a mesma distribuição eletrônica, ou seja, eles vão possuir o mesmo número de camadas, tá? Então, quando os elementos possuem o mesmo número de camadas, a gente tem que olhar para o número atômico. O número da camada, ou seja, o número do período, vai ser o inverso do número atômico. Ou seja, como ele quer o maior raio, então eu tenho que ver aquele elemento que tem o menor número atômico. Então, vou olhar na tabela periódica, localizar o número atômico de cada um dos íons representados no enunciado. Então, eu tenho o oxigênio. O oxigênio, o número atômico é 8, então O2-. Aí depois vem o flúor. O flúor, o número atômico é 9. O sódio, Na, o número atômico é 11. O magnésio, Mg, o número atômico é 12. E o alumínio, Al, o número atômico é 13. Então, aquele que tem o menor número atômico, ou seja, aquele que possui o maior raio entre esses 5, vai ser o oxigênio, que o número atômico é 8. O 8 é o menor número que tem entre os 5. Então, resposta, letra E, O2-. Questão 11. Os metais formam um grupo de elementos químicos que apresentam algumas propriedades diferentes, dentre elas o raio atômico. Essa diferença está associada à configuração eletrônica de cada um. A ordenação crescente, ou seja, ele quer ordem crescente, dos metais pertencente ao terceiro período da tabela periódica. Então, ele já falou o número do período. Todos eles pertencem ao mesmo período. Então, se pertence ao mesmo período, quer dizer que tem o mesmo número de camadas. Então, a gente vai ter que olhar para o número atômico. Primeiro, vamos identificar quem são os metais do terceiro período da tabela periódica. Lembrando que metal é o quadradinho verde. Então, olhando para o terceiro período, metais do terceiro período, eu tenho o sódio, ele está no terceiro período. Lembrando que período é horizontal, então eu vou olhar ali no número 3. Eu tenho o sódio, que o número atômico é 11. Depois, o magnésio, número atômico 12. Aí agora eu vou lá para o outro lado. E só tenho o alumínio, número atômico 13. Porque a partir do silício até o cloro é ametal. E o argônio é um gás nobre. Então, os únicos metais que a gente tem no terceiro período são sódio, que o número atômico é 11, magnésio, número atômico 12, e alumínio, número atômico 13. Ele quer ordem crescente de raio atômico, ou seja, ordem crescente para o mesmo. Então, primeiro, como são metais do terceiro período, quer dizer que eles vão possuir 3 camadas, ou seja, possuem o mesmo número de camadas. Ordem crescente vai do menor raio para o maior raio. E para o mesmo número de camadas, o raio é o contrário do número atômico. Ou seja, se eu quero do menor raio, eu vou ter que escolher o maior número atômico. Se eu quero o maior raio, eu vou ter que escolher o menor número atômico. Então, a minha ordem crescente de raio em relação ao número atômico vai ser igual
do maior número atômico para o menor número atômico. Quem tem o maior número atômico é o alumínio. Depois vem o magnésio e, por último, o sódio. Então, a ordem crescente de raio vai ficar letra A: alumínio, magnésio e sódio. Questão 13. Sejam os seguintes átomos neutros representados pelos símbolos hipotéticos X, Y, Z e T e suas respectivas configurações eletrônicas. Então, a partir da distribuição eletrônica, tem como eu saber quantas camadas cada elemento químico tem. O número de camadas vai corresponder ao maior número que vem na frente do subnível, ou seja, o maior número que vem na frente da letrinha. No X eu só tenho o número 1, então quer dizer que ele tem uma camada. O Y, o maior número é o 2, então quer dizer que ele tem 2 camadas. O Z, o maior número é o 3, então ele tem 3 camadas. E o T, o maior número é o 4, ele tem 4 camadas. Ele quer o que apresenta maior energia de ionização. Energia de ionização é o contrário do raio. Então, se eu quero a maior energia de ionização, eu vou querer o elemento que tem o menor raio. E como o número de camadas são diferentes, aquele que tem o menor raio vai ser o que possui menor número da camada. Ou seja, quem possui o menor número de camada é o X. Então, resposta, letra D. Questão 14. Eu tirei a parte, tá? Porque o texto era muito grande, senão não ia caber em um slide só. Aí eu tirei a parte que interessava, que ele fala. Esses resíduos que ele fala dos desastres de Mariana. Esses resíduos foram gerados da obtenção de um minério composto pelo metal de menor raio atômico do grupo 8 da tabela de classificação periódica. O metal que apresenta as características químicas descritas no texto é denominado. Então, a primeira coisa que eu faço, antes de analisar o raio, é analisar o número da família, que ele falou que o elemento é do grupo 8. Então, eu olho pelas alternativas. Primeiro eu tenho ferro, aí eu vou olhar na tabela periódica onde que está o ferro. O ferro está aqui, ó, no grupo 8. Tudo bem, então a princípio o ferro já seria a minha resposta, mas eu tenho que verificar os outros. Se tiver também outro elemento do grupo 8 entre a letra B, a C e a D, aí eu olho para quem tem o menor raio atômico. Aí eu vou lá na tabela periódica e procuro aonde que está o zinco. O zinco está aqui, ele pertence à família 12, ele não pertence à família 8. Então, por enquanto, o ferro é a resposta. Aí vou no sódio, ele pertence à família 1, não pertence à família 8, então continuo com ferro na minha resposta. E letra D, o níquel, que pertence à família 10 e não à família 8. Então a resposta vai ficar letra A, ferro, que pertence ao grupo 8 e ele que é o metal de menor raio atômico do grupo 8 da tabela periódica. Questão 15. Recentemente, 4 novos elementos químicos foram incorporados à tabela de classificação periódica, sendo representado pelos elementos UUT, UUP, UUS, UUO. Dentre esses elementos, aquele que apresenta maior energia de ionização. Bom, primeiro, quando esses elementos foram lançados, eles ainda não tinham nomes, então colocaram esses símbolos nele. Agora eles apresentam nomes, porque a tabela já foi atualizada. E essa tabela que está aqui, ela está com nomes e não com essas siglas. Então eu vou primeiro falar quem são esses elementos químicos. O UUT é o... Maior energia de ionização é aquele que vai apresentar o menor raio. O UUT é o NH. O NH está aqui, ó, é o niônio, que está aqui na tabela periódica, ou seja, ele está na família 13, no 7º período. Então, ele tem um número atômico 113 e 7º período. Agora, quem é o UUP? O UUP é o MC, que é o moscóvio. Ele está aqui na família 15. O número atômico dele é 115
e ele pertence também ao 7º período. O UUS, o símbolo dele é TS, o nome é Tenesso, ele possui número atômico 117, que está ali na família 17, e ele também pertence ao 7º período. E o UUO é o OG, que é o organessônio, onde ele pertence ali à família 18, com o número atômico 118 e 7º período. Aí ele pediu o elemento que apresenta maior energia de ionização. Quem apresenta maior energia de ionização é quem tem o menor raio. A primeira coisa que a gente analisa é sempre o número do período. Como os 4 possuem o mesmo número do período, ou seja, 7º período, quer dizer que eles possuem o mesmo número de camadas. Então, se eles possuem camadas iguais, a gente tem que olhar para o número atômico. O número atômico é sempre o inverso do raio. Então, se eu quero o elemento de menor raio, eu quero o elemento de maior número atômico. E entre os 4 que tem o maior número atômico é o UUO, que é o OG, organessônio, que o número atômico é 118. Então, resposta, letra D. Questão 23. Localize na tabela periódica os elementos carbono, lítio e flúor e coloque-os em ordem crescente de raio atômico. Bom, então o carbono está ali localizado na família 14 da tabela periódica no 2º período. Então o carbono está no 2º período, quer dizer que ele tem 2 camadas. E o número atômico do carbono é 6. Agora, o lítio, o símbolo dele é Li, ele está localizado ali na família 1 no 2º período. Então o número atômico do lítio é 3. E o flúor está localizado ali na família 17, é o F, também no 2º período, e o número atômico do flúor é igual a 9. Ou seja, todos eles pertencem ao mesmo número do período, então quer dizer que eles possuem o mesmo número de camadas. Então, se ele quer ordem crescente de raio, ordem crescente é do menor raio para o maior raio. E como eles apresentam o mesmo número de camadas, então eu tenho que olhar para o número atômico. E o número atômico vai ser ao contrário do raio. Ou seja, se eu quero do menor raio para o maior raio, eu vou colocar do maior número atômico para o menor número atômico. Quem tem o maior número atômico é o flúor. Depois vem o carbono e o que tem o menor número atômico é o lítio. Está aí a ordem crescente de raio atômico. Questão 24. Agora encontre os elementos berílio, estrôncio e rádio. Então, novamente, vamos localizar o número do período e o número atômico dos elementos químicos. Então, o berílio está localizado aqui na família 2, onde ele se encontra no 2º período, ou seja, ele tem 2 camadas com o número atômico igual a 4. Agora o estrôncio, SR, ele também está localizado na família 2, onde ele se encontra no 5º período, ou seja, ele tem 5 camadas. O rádio também se encontra na família 2, onde ele está no 7º período, ou seja, ele tem 7 camadas. Como tem número de camadas diferentes, então a gente não precisa olhar o número atômico. A gente só vai olhar o número atômico quando possui número de camadas iguais, ou seja, pertencer ao mesmo número do período. Então, ele quer ordem decrescente de raio, ou seja, a ordem decrescente é do maior raio para o menor raio. E como tem número de camadas diferentes,
o raio vai ser igual ao número de camadas, ou seja, se eu quero do maior raio para o menor raio, eu vou colocar do maior número de camadas para o menor número de camadas. Quem tem o maior número de camadas é o rádio. Depois vem o estrôncio e o menor é o berílio. Então, resposta Ra, Sr e Be. Questão 25. Coloque em ordem crescente de tamanho dos átomos os seguintes elementos pertencentes ao quarto período. Então, ele já está falando que pertence ao quarto período. Ou seja, se pertence ao quarto período, quer dizer que eles têm 4 camadas. Todos eles possuem o mesmo número de camadas. Então, vou localizar os elementos químicos. Eu tenho selênio, Se. O Se está localizado ali na família 16, no quarto período. Então, o número atômico dele é 34. Lembrando que sempre quando está no mesmo período, a gente tem que olhar o número atômico do elemento químico, tá? Se tiver em períodos diferentes, não é necessário olhar o número atômico. O Br, bromo. O bromo está localizado na família 17 e o número atômico do bromo é 35. O Ca, cálcio, ele está localizado na família 2 e o número atômico do cálcio é 20. O potássio, K, está localizado na família 1 e o número atômico do potássio é 19. Então, eu quero colocar em ordem crescente de raio, ou seja, a ordem crescente é do menor raio para o maior raio. Como eles pertencem ao quarto período, quer dizer que eles têm o mesmo número de camadas. Então, eu tenho que olhar para o número atômico. E o número atômico é sempre ao contrário do raio. Então, para o mesmo número de camadas, o contrário do raio vai ser maior número atômico para o menor número atômico. Quem tem o maior número atômico é o bromo, depois vem o selênio, aí o cálcio e por último o menor é o potássio. Daí a minha ordem crescente de raio atômico. Questão 26. Coloque em ordem crescente de energia de ionização os metais alcalinos terrosos. Então, metais alcalinos terrosos pertencem à família 2 da tabela periódica. Ordem crescente de energia de ionização. Vai dar menor energia de ionização para maior energia de ionização. Energia de ionização é o contrário do raio. Então, eu vou do maior raio para o menor raio. Como é família 2, eles vão pertencer a número de períodos diferentes. Então, são para número de camadas diferentes. Vamos localizar os elementos químicos. Eu tenho o berílio, que é o Be, ele está localizado ali no segundo período, ou seja, ele tem 2 camadas. O magnésio, que o símbolo é Mg, ele está localizado no terceiro período, ou seja, ele tem 3 camadas. O cálcio, o símbolo é Ca, ele está localizado no quarto período, ele tem 4 camadas. O Sr, o estrôncio, está localizado no quinto período, ele tem 5 camadas. O Ba, bário, está localizado no sexto período, ele tem 6 camadas. E o rádio, que é o Ra, ele está localizado no sétimo período, ele tem 7 camadas. Então, como tem números de camadas diferentes, o número da camada vai ser igual ao raio. Ou seja, se eu quero a ordem do maior raio para o menor raio, eu vou colocar do maior número de camadas para o menor número de camadas. O meu maior número de camadas é o rádio, depois vem o bário, o estrôncio, o cálcio, o magnésio e o berílio. Está aqui a minha ordem crescente de energia de ionização dos metais da família 2 da tabela periódica. Questão 27.
Coloque em ordem crescente de raio atômico os seguintes elementos: flúor, potássio, cálcio e enxofre. Então, vamos localizar os elementos. O flúor está no segundo período na família 17. Então, ele tem 2 camadas. O potássio, o símbolo é K, ele está no quarto período, ou seja, ele tem 4 camadas. Ai, já apertei, desculpa. O cálcio, ele está ali no quadradinho verde, que ele está no quarto período, tem 4 camadas. E o enxofre, que está no quadradinho cinza, o símbolo é S, ele está no terceiro período, tem 3 camadas. Então, a gente tem elementos com número de camadas iguais e elementos com número de camadas diferentes. Para os elementos de número de camadas iguais, eu vou ter que olhar o número atômico. Eu tenho o potássio de número atômico 19 e o cálcio de número atômico 20. Então, ele quer ordem crescente de raio, ou seja, do menor raio para o maior raio. Então, como a gente tem número de camadas diferentes e número de camadas iguais, primeiro eu vou localizar os elementos de número de camadas diferentes. Para números de camadas diferentes, o número da camada é igual ao raio. Então, se eu quero ordem crescente de raio, eu vou colocar do menor número de camadas para o maior número de camadas. Quem tem o menor número de camadas é o flúor, que ele tem 2 camadas. O enxofre, ele tem 3 camadas, então vem logo após ao flúor. Agora, o potássio e o cálcio têm o mesmo número de camadas, então a ordem crescente de raio vai ser o contrário do número atômico. Ou seja, se ele quer do menor raio para o maior raio, para o potássio e o cálcio, eu vou colocar do maior número atômico para o menor número atômico. Quem tem o maior número atômico é o cálcio, que o número atômico é 20, e depois o potássio, que é 19. Então, toda vez que tiver mesclado assim, com número de camadas diferentes e número de camadas iguais, a primeira coisa que vocês fazem primeiro é sempre identificar o número do período do elemento químico, porque o número do período vai identificar o número de camadas dele. Depois, se você encontrar algum elemento químico que tenha o mesmo número de camadas, aí você olha o número atômico. Então, primeiro você relaciona em relação ao número de camadas diferentes e depois, dentre aqueles que têm o mesmo número de camadas, você olha para o número atômico, que nem eu fiz. Então, aqui, flúor, enxofre, cálcio e potássio é a minha ordem crescente de raio atômico. Questão 28. Dentre os elementos do terceiro período. Então, se é terceiro período, quer dizer que eles têm o mesmo número de camadas, que são 3 camadas. A gente vai ter que olhar para o número atômico. Qual deles apresenta o maior raio atômico? Então, aqui, terceiro período, quer dizer que tem 3 camadas, número de camadas iguais. Então, eu vou ter que pegar o maior raio. O raio vai ser o contrário do número atômico, ou seja, eu vou ter que pegar o elemento de menor número atômico. Agora eu vou olhar os elementos do terceiro período. Eu tenho o sódio, onde o número atômico do sódio é 11, depois o magnésio, que o número atômico do magnésio é 12, depois o alumínio, que o número atômico do alumínio é 13, o silício, o número atômico dele é 14, o fósforo, o número atômico dele é 15, o enxofre, o número atômico dele é 16, o cloro, o número atômico dele é 17, e o argônio, o número atômico dele é 18. Então, eu quero aquele elemento que apresenta o maior raio. Para o mesmo número de camadas, quem é o maior raio é aquele que é o contrário do número atômico, ou seja, é aquele que apresenta o menor número atômico. Entre esses elementos, o que apresenta o menor número atômico é o sódio, que o número atômico é 11. Então, resposta, sódio, Na.
Bom, se alguém teve alguma dúvida e alguma correção, é só mandar algum recado ou comentário particular ou comentário na turma, na plataforma Google, que eu respondo dentro do possível, tá? Bom dia para todos.